Olá, eu sou Mirley Castro. Sejam bem-vindos ao PodLei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. Nós temos o oferecimento de Rápido Chapuri, Vitrine das Cores, Alto Posto Rio Branco e Clínica de Estética Rosa de Saron. O nosso podcast de hoje tem a participação especial dela, doutora Kelly Oliveira, com o tema Inteligência Emocional, tá, gente? Com um diferencial na advocacia. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já para esse super bate-papo bem agradável. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Você já conhece o combustível Dura Mais? Ele está disponível aqui no Alto Posto Rio Branco e é sinônimo de economia e confiança. A gasolina e o etanol Dura Mais rendem mais quilômetros por litro, protegem o motor e garantem muito mais desempenho para o seu carro. Alto Posto Rio Branco. É confiança, preço justo, qualidade e o combustível certo para você rodar muito mais. Dura Mais. Seu veículo vai mais longe por menos. Voltando do nosso intervalo comercial, vamos para o nosso bate-papo, mas antes, vamos falar dos nossos colaboradores. Olha só, para você que precisa pintar a sua casa, gente, eu te dou uma dica muito importante porque é preço justo, qualidade no atendimento e excelente produto para pintar a tua casa. Vitrine das Cores, que fica ali na Via Chico Mendes e também ali no Bosque, na Quintino Bocaiúva. Para abastecer seu carro com gasolina de qualidade, preço justo, tá, gente? Porque a gasolina tá R$ 6,78, gasolina comum. O etanol Dura Mais, R$ 4,99. A gasolina Dura Mais, R$ 6,83. Olha só, é para tu tanquear o teu carro. Tem também Clínica de Estética Rosa de Saron para você, mulherada, aumentar a sua autoestima. Setembro, fechando setembro, né, gente? Aí vem um problema dessa saúde mental, você tem que estar com a sua autoestima lá em cima. Clínica de Estética Rosa de Saron é a dica. Temos também Rápido Chapuri, para você trazer a sua carga de São Paulo a Rio Branco, Goiânia e Porto Velho,
com total segurança e assegurada. É só você procurar o meu amigo Daniel, que fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Rápido Chapuri, a sua transportadora. Agora sim, nós vamos para o nosso bate-papo. Como eu falei, inteligência emocional. Tá, gente? Setembro Amarelo, hoje encerrando o mês de setembro, 26, nosso último programa de setembro, nós trouxemos ela, a doutora Kelly Oliveira. Olha só, eu vou apresentar um pouquinho ela aqui para vocês antes de começar esse bate-papo. Olha só o que a mulher é. Advogada, professora, palestrante, membro da Academia de Letras Jurídica do Acre, conselheira seccional da OAB Acre, juíza eleitoral do TRE. Pouca coisa não, viu, gente? Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast. A mãozinha para dar sorte, para passar toda essa energia positiva para a gente. Seja bem-vinda, viu? Para a gente levar essa informação ao nosso telespectador. Mirlei, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus telespectadores. Falar sobre essa temática é muito importante, ainda mais quando a gente verifica que hoje a discussão e as doenças emocionais estão aumentando, né? Então, é muito importante a gente trazer esse debate, especialmente para os advogados, né? Então, doutora, a gente fala setembro, vamos trabalhar o setembro. A gente tem que trabalhar de janeiro a dezembro, 24 horas por dia, porque tem aumentado muito essa questão da saúde mental, né? Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade. E, para a senhora, qual é a importância do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele traz uma campanha de conscientização com relação ao suicídio. Nós sabemos que o suicídio é uma temática muito... Existe um tabu muito grande com relação ao suicídio. Muitas pessoas e muitas famílias que acabaram tendo casos de suicídio no âmbito familiar acabam não debatendo muito, né? Mas a gente verifica hoje que a nossa sociedade ela vem adoecendo. Verdade. Especialmente os jovens, Mirlei. E discutir e falar sobre o suicídio é de extrema importância. Importância por quê? Porque todo indivíduo hoje ele precisa ter apoio, ter conhecimento e saber que ele não está sozinho. Todos nós temos erros, cometemos erros, todos nós temos problemas. E muitas das vezes, Mirlei, a gente evita um suicídio quando a gente estende uma mão amiga, um apoio. Por isso é tão importante trazer esses tipos de debates e essas campanhas institucionais e globais, porque quando você verifica essas campanhas, geralmente ela tem um cunho internacional para trazer, para educar, para coibir, para conscientizar e assim evitar a ocorrência de suicídio. Então, o Setembro Amarelo ele vem com esse objetivo de, primeiramente, educar. Com certeza. Conscientizar. Prevenir, né, doutora? Prevenir. Porque só com a conscientização e a prevenção é que a gente vai poder reduzir o número de suicídios, não só no Estado brasileiro, mas também em toda a comunidade internacional. Legal. Doutora, como é que a advocacia pode contribuir para a promoção, né, desses cuidados da saúde? Nós sabemos que hoje o advogado, principalmente quando a gente olha para a questão das mídias sociais, ele tem um poder de voz. O advogado, ele é um profissional que ele transita por diversos ambientes. E ele pode, sim, através da sua atuação, educar e conscientizar. Sim. E, além disso, ele pode trazer também toda uma educação com relação à responsabilização, acolhimento. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, com as campanhas, trazem esse papel institucional de conscientização. Então, quando a gente fala do advogado, o advogado ele pode ser um agente de transformação também através da sua profissão. Isso acontece não só no âmbito profissional, mas também no âmbito familiar. Então, eu acho que o advogado ele tem um essencial papel, principalmente quando a gente fala não só da questão da prevenção, mas do combate também.
Hoje nós temos, Mirlei, algumas ações na própria Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Acre, que é levar um pouco do direito às escolas. E nós temos comissões como a Comissão da Mulher Advogada, que também traz esse debate. Então, quando a gente discute isso dentro da instituição e a gente leva isso para fora da instituição, a gente está cumprindo com o nosso papel social, que é a educação. Inclusive, no programa passado, eu tive com a doutora Marina Belandi, quero mandar um abraço, por sinal muito bom, né, o programa. A gente está falando sobre educação financeira, né, superendividamento, que também já entra aí nessa parte da saúde mental. Porque você que está super endividado, que o seu dinheiro não dá para você levar o sustento da família, você já começa, né, a pensar o que eu vou fazer. E aí nós estamos falando sobre a educação nas escolas. Então, tudo isso tem a ver com a base, né, doutora? Sim. Começar das crianças, ensinar. É porque, assim, quando nós constatamos que as nossas crianças hoje têm acesso a muitas informações, e os pais, principais responsáveis pela formação dessa criança, ele pode estabelecer vários tópicos de educação, e a financeira é uma delas. Mas a gente não pode esquecer também que na educação a gente precisa ter cuidado e zelo com as nossas crianças e os nossos adolescentes com relação às emoções. Sim. Por isso se discute muito sobre orientar essas crianças para que elas reconheçam as suas emoções, para que elas se reconheçam, para que elas se conheçam, né? Então, é muito importante quando a gente fala, quando você coloca assim o endividamento, a educação financeira. Nós sabemos, Mirlei, que infelizmente quando existe crise econômica e as pessoas entram num sistema de dívidas, essas pessoas realmente elas precisam de ajuda. Sim. E porque muitas das vezes elas só vão conseguir se elas tiverem um apoio emocional. Verdade. Porque isso desencadeia outros problemas e doenças, né? Verdade. Por exemplo, a depressão, a ansiedade. E isso pode, sim, ser desencadeado a partir de uma crise financeira. Então, quando a gente fala sobre política e economia, a gente tem que ter esse cuidado, porque a nossa população sofre. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto. Doutora, inteligência emocional, para a gente entrar mesmo nesse tema, vamos falar um pouquinho o que é inteligência emocional. Mirlei, vocês devem estar se questionando por que a doutora Kelly está falando sobre inteligência emocional, sendo que ela é da área jurídica, né? Eu me interessei muito pela área de inteligência emocional porque o advogado, ele passa por processos de muitos prazos, muitas cobranças. Então, o que eu percebi durante a docência, eu sou professora universitária, Mirlei, e atuei por muitos anos com os docentes, com os alunos de terceiro, quarto período até o último período da faculdade do curso de Direito. Né? E o que eu mais verificava nos meus alunos era esse desequilíbrio, uma ansiedade, um medo, frustração. E era principalmente no dia de prova, professora. Sim. Vamos. E o que eu percebia é que era a questão de equilíbrio emocional. Faltava esse equilíbrio emocional. Mas isso não se restringe só aos alunos. Se restringe a todos os indivíduos, principalmente quando a gente olha para a nossa sociedade hoje. Tem um pesquisador, Bauman, que ele fala que nós vivemos numa sociedade líquida, sim, que nós estamos perdendo valores, nós estamos criando um sistema doentio. Então, a sociedade exige muito da gente enquanto indivíduo, exige muito que a gente tenha bens, porque você é valorado pelo que você tem e não pelo que você é. Com certeza. Você propaga pelas mídias sociais, muitas das vezes, uma realidade que não existe e muitas outras pessoas que não alcançam, que não têm aquela realidade, acabam sofrendo e desenvolvendo alguns problemas ou transtornos. Então, quando eu comecei a verificar isso, eu olhei para minha profissão e os profissionais que atuam no direito. Eu disse, gente, realmente
é extremamente importante esse debate sobre inteligência emocional. Foi quando eu comecei a estudar, e na minha tese de doutorado, eu trago um debate, uma discussão sobre a questão do ser e do ter, tendo como base Bauman, né? Mas também a ideia de que qualquer mudança que a gente possa fazer hoje na nossa vida, mas na sociedade, sempre começa pelo indivíduo. Com certeza. Doutora, tem até um livro chamado, acho que O Espetáculo, não estou lembrado bem o nome do autor, que fala muito a respeito disso, a respeito de ter e ser. Sim. Né? Nós temos vários, Eric de Fromm, Bauman, nós temos Epiteto, que tem filósofos e sociólogos que falam muito sobre isso. E é muito interessante a gente ver, Mirley, que hoje essa sociedade de consumo, ela estimula o consumo. Ela estimula que o indivíduo sempre propague o que ele tem, mas não o que ele é. E isso, quando a gente se afasta da nossa essência, da nossa identidade, qual é o grande mal? A gente se afasta da gente. Verdade. É importante que o indivíduo ele se conheça, mas para ele se conhecer é necessário a pausa, é necessário que ele olhe para si, é necessário que ele entre em contato com a natureza. E por que eu falo natureza? Porque o indivíduo é um ser natural. Nós estamos nos afastando da nossa essência natural para ir para um mundo de muitas obrigações, compromissos, muita tela, e isso isso está trazendo muitas doenças para o indivíduo, especialmente os jovens. Verdade. E aí, quando esse jovem entra na faculdade, muitas das vezes, sem saber o que ele quer, ele acaba desenvolvendo alguns transtornos e ele sai como um profissional doente. E aí, como é que ele chega no mercado de trabalho? Adoecido. Como é que vai tratar outra pessoa, um doente? Como é que ele vai tratar os outros? E, Mirley, o advogado, quando ele recebe um cliente, uma das coisas que ele tem que ter, principalmente, é saber escutar. Por isso que nós temos também institutos que falam sobre a escutatória. Quando eu sei escutar, eu consigo identificar o problema do outro. Se eu consigo identificar o problema do outro, eu posso definir, posso ver se eu tenho condições ou não de ajudá-lo. O grande problema hoje é que às vezes a gente não tem tempo e não quer ouvir o outro. Com certeza. E é a partir da escutatória é que eu vou ter empatia pelo outro. Então, eu ter conhecimento, eu ter autoconhecimento, eu saber gerenciar minhas emoções, eu identificar as minhas emoções e saber ouvir são essenciais para eu ter inteligência emocional. Mas não é só isso, é necessário a empatia, é necessário olhar para o outro e ouvir o outro. Não é eu estar aqui, você conversando comigo e eu estar pensando em outras coisas. Hoje, o indivíduo, ele vive muito mais no passado e no futuro, mas ele não está no presente. E até numa conversa, Mirley, é preciso presença. E hoje o que mais nós temos é a falta de presença. E para o profissional do direito, para o advogado, ele tem que estar presente. Ele tem que estar presente para ouvir. Ele tem que estar presente para entender qual é a dor do cliente dele. Ele tem que estar presente para refletir e, a partir daquela reflexão, ele saber como ele vai ajudar aquele cliente. Nós estamos falando de indivíduos, de pessoas. Sim. E por isso é tão importante a inteligência emocional, não só para o direito. Hoje nós trazemos esse debate voltado para os advogados, voltado para a carreira jurídica, mas não só para o direito, para todas as profissões. Vamos olhar, por exemplo, para o médico. Duas profissões importantíssimas na Terra, direito e medicina. Se o médico ele não escuta o seu paciente, como é que ele vai poder apresentar um diagnóstico? Como é que ele vai acolher? Às vezes, Mirley, a pessoa só quer ser ouvida. Ela só quer ser acolhida. Verdade. Talvez não tenha nenhuma doença grave, mas está tão ansiosa, é tão estressante que ela chega lá já morrendo. Muitas vezes dizem, meu Deus, eu acho que eu estou com câncer. Sintomas, eu acho que eu estou com câncer. Chega lá, vai conversar com o médico diz, nada, uma dorzinha aqui, já passou. E aí o que eu percebi que eu precisava
estudar, me aprofundar sobre esse tema. E isso foi um estudo que eu tenho... eu gosto muito de estudar, então é um tema que eu adorei conhecer e me aprofundei. Comecei a escrever a respeito, escrevi artigos, criei um Instagram onde eu discutia muito sobre essa questão de inteligência emocional, sobre emoções. E isso me fez abrir, ter um outro olhar. Para as pessoas também. Para as pessoas. Isso me ajudou muito na minha profissão e em todas as ações as ações profissionais, as atividades profissionais que eu desenvolvo e que eu já desenvolvi. Hoje eu não estou mais como juiz eleitoral, mas eu estive até agora no período de... Meu biênio terminou em agosto, mas isso foi essencial. Eu ter inteligência emocional e saber reconhecer minhas emoções, saber gerenciar e ouvir o outro, ter empatia pelo outro, foi essencial para eu desenvolver e é essencial para eu poder atuar profissionalmente. Com certeza. Doutora, então a inteligência emocional é fundamental na vida do advogado para lidar com a pressão, o estresse do trabalho, né? Principalmente a mulher advogada. Exatamente, porque a mulher advogada, Mirley, ela tem várias ações. Ela não tem só o compromisso com a advocacia. Ela tem um compromisso doméstico, ela tem um compromisso no matrimônio, ela tem compromissos que excedem a seara profissional. Então, é muito importante a gente ter um cuidado com a mulher, porque a mulher é uma das que mais sofrem. E sofre calada, sofre no silêncio. E é importante nós olharmos, principalmente quando a gente vê a pandemia, e nós olhamos os dados e percebemos que houve um aumento de pessoas com transtornos e desequilíbrios. A gente precisa trazer esse debate para dizer... Você não está sozinho. De jeito nenhum. Olha só, gente, o nosso bate-papo. Eu não falei que ia ser muito bom, mas quando a gente começa já, e diz assim, ó, tá na hora de parar, porque nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade.
Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Você já conhece o combustível Dura Mais? Ele está disponível aqui no Alto Posto Rio Branco e é sinônimo de economia e confiança. A gasolina e o etanol Dura Mais rendem mais quilômetros por litro, protegem o motor e garantem muito mais desempenho para o seu carro. Alto Posto Rio Branco. É confiança, preço justo, qualidade e o combustível certo para você rodar muito mais. Dura Mais. Seu veículo vai mais longe por menos. Voltando do nosso intervalo comercial, desde já, quero agradecer, né, mais uma vez você que está ligadinho conosco todas as sextas-feiras, 21 horas, e também aos domingos, às 9 da manhã. Aproveitando, já quero te convidar, já pega o teu celular, segue lá o nosso Instagram, Pode Lei Acre, e também se inscreve no nosso canal Rádio Calçadão Acre. Eu quero mandar um abraço, aqui já no meio do programa, para ela, Leila Andrade. Gente, para você aí que precisa de semi-joia, andar, olha só a minha, maravilhosa. Preciso nem dizer, porque vocês estão vendo, né? Linda Joias e Acessórios. Segue lá o Instagram. Agora sim, nós vamos voltar com o nosso bate-papo, doutora Kelly arrasando, falando sobre inteligência emocional. Doutora, quais são as principais habilidades que o advogado tem que ter para ter sucesso nessa profissão? Principalmente as mulheres. E nós estamos falando, gente, não estou falando de direito civil, não. Estou falando de direito criminal. Que aí o negócio pega, né? Mirley, eu acredito, isso eu falo firmada e embasada também em pesquisadores, né, como Daniel Coleman. É muito importante que o profissional do direito, mas não só o profissional do direito, primeiro, ele conheça suas emoções. O autoconhecimento é essencial para você falar sobre inteligência emocional. Mas não só o autoconhecimento. É necessário também que ele gerencie suas emoções. Às vezes passa desapercebido, mas todos nós somos seres emocionais. Sim. Então, nós temos as emoções e a gente consegue mapear essas emoções e gerenciar essas emoções. Mas não é só isso. A partir do momento que você tem essa visão, esse controle, esse autoconhecimento sobre as suas emoções, é importante que você olhe para o outro, que você tenha empatia. Nós somos seres sociais, então o indivíduo, ele nasceu, especialmente o advogado, ele vai se relacionar sim com o outro. É importante que ele identifique as emoções do outro e tenha empatia. Saiba como ele poderia agir se ele passasse por aquilo. Sim. Então, a partir dessa empatia, desse autoconhecimento, desse controle, desse gerenciamento de emoção, ele consegue ser um indivíduo que ele escuta e acolhe. É muito importante que o profissional do direito ele tenha essa escuta ativa e passiva. É importante que ele saiba escutar. E é muito importante a comunicação. Hoje se fala muito sobre comunicação não violenta. Sim. E não é à toa. A nossa sociedade tem uma comunicação muito violenta, Mirley. E, às vezes, você passa uma informação de uma forma. Sim. E o receptor ele está recebendo aquela informação de forma errada. Então, é muito importante que o profissional do direito, em tudo, ele tenha uma comunicação que não seja violenta. Você imagine um advogado criminalista. Sim. Ele vive num ambiente, ele lida com situações, né, conflituosas, pesadas, que envolvem violência. Então, ele tem que ter tranquilidade para ele acolher o cliente dele. Ele tem que ter paciência para ele ouvir o cliente dele. Ele tem que ter empatia, porque se ele não entende o caso, ele não vê, ele não se conecta com o cliente para saber e ver qual é a dor do cliente, muitas das vezes ele não vai conseguir formatar essa tese de defesa ou formular uma tese de defesa. Quando ele age de forma violenta na comunicação, por exemplo, sim, ele vai conseguir tirar o melhor do cliente? Não. Ele vai conseguir ter a melhor informação do cliente? Não.
é necessário que ele não tenha uma comunicação violenta para que ele possa acessar esse cliente, para que ele possa se conectar com esse cliente e assim ele ter uma comunicação efetiva, clara. E isso vale também na defesa, isso vale também numa audiência. Então, é muito importante a comunicação. Com certeza. Doutora, desenvolvimento pessoal e profissional. A inteligência emocional, a gente conversando, dá para perceber, não só na área da advocacia, principalmente comunicadores e influencers. Sim. Essa nova geração de comunicadores que agora são influencers, né? A maneira de como você vai se posicionar. Né, doutora? É importante a gente pensar, Mirley, que tudo que a gente faz, ela vai trazer, tudo que a gente faz na nossa vida, seja pessoal ou profissional, ela tem consequência. Ela vai impactar. Um influencer, quando ele está na frente de uma câmera, o que ele fala pode trazer coisas boas e ruins. Ele vai impactar a vida de pessoas. Então, ele tem que ter essa consciência. Quando ele comunica uma coisa boa, e isso prospera, isso se propaga em vários ambientes, vários locais, ele vai colher bons frutos. Mas se ele propaga, se ele divulga uma coisa ruim, ele também vai colher esses frutos. Só que não frutos bons. Não. Então, ele tem que ter consciência e, especialmente, responsabilidade. Tudo que a gente faz tem responsabilidade. Eu fui professora, Mirley, por muito tempo da matéria de responsabilidade civil. Nós temos que fazer um podcast só falando sobre isso. Sim. Tudo que a gente faz tem uma responsabilidade, tem uma consequência, que pode ser boa ou ruim. E a gente tem que saber. O profissional do direito, Mirley, ele não tem uma obrigação de resultado, ele tem uma obrigação de meio, mas ele tem que buscar todos os meios necessários para desenvolver um bom trabalho e entregar um bom trabalho, mesmo que ele não tenha o melhor resultado. E esse bom trabalho, Mirley, começa num primeiro atendimento, no primeiro contato que ele tem com o cliente, e isso vale também para outros profissionais. O médico, o primeiro contato dele é essencial para que ele possa desenvolver um bom trabalho. O advogado também. Ele precisa acolher o cliente dele. Ele precisa enxergar o cliente dele. Muitas das vezes, Mirley, infelizmente, o cliente sai insatisfeito porque ele não é visto pelo profissional que ele foi atendido. Exatamente. Aí eu me pergunto para a senhora, qual o diferencial da inteligência emocional nesse ramo competitivo do mercado de trabalho na área da advocacia? Você fideliza. Quando você é um profissional que escuta, que tem paciência, que tem empatia, que tem gestão das suas emoções, que você identifica as emoções do outro e sabe o momento certo de agir, você fideliza. Sim. Você não é mais um. Verdade. Você cria conexão com o seu cliente. Os advogados antigos, era muito comum isso também para os médicos. Eu tenho o meu médico da família. Eu tenho aquele advogado que é o que eu confio e que ele resolve todos os problemas, todos os conflitos que eu tenho, seja na minha empresa, seja na minha família, seja no meu trabalho. Então, assim, eu só crio esse vínculo com quem eu confio. Por isso que é tão importante que o profissional ele tenha essas atitudes e essas habilidades. Né? Equilíbrio. Mirley, eu queria destacar um ponto agora quando você fala em equilíbrio. A gente não vai para os extremos. Hoje a nossa sociedade está doente porque ela vive um extremo. Ou é escassez ou é demais. Ou eu não vou ser um indivíduo sem emoção. Nós somos seres emocionais, então nós vamos ter emoções. O que nós temos que buscar é o equilíbrio. Hoje, as doenças, elas vêm pelo desequilíbrio. Verdade. A nossa sociedade está adoecida pelo desequilíbrio. E o que cabe a nós agora? Buscar o equilíbrio. Curar, né? Se curar. A internet
veio para facilitar a vida das pessoas, mas também para dificultar. Hoje em dia as pessoas estão vendo 2x, né? Que eu ainda sou meio leiga com relação a essas coisas. Aí eu tô lá, minha filha coloca no 2x. Rapidinho, já ouviu o áudio, já acabou. Eu digo, tu já ouviu? Parece um podcast, a pessoa manda para mim um áudio, desde que é 1 minuto, 1 minuto e meio. É um podcast. Então não tem essa paciência de ouvir, de filtrar o que a pessoa falou. É interessante quando a gente fala assim, tempo das coisas. Tudo tem seu tempo. Mas a nossa sociedade, ela está numa velocidade tão excessiva, tão rápida, Verdade. que ela não olha o tempo. E o tempo é precioso. Quando você coloca, por exemplo, que no WhatsApp eu tenho os 2x, no Spotify eu tenho 2x, no YouTube eu tenho 2x, preste atenção, a mensagem que eu apresento numa velocidade normal, ela é ou não a mesma mensagem que eu apresento numa velocidade 2x. Verdade. Às vezes, Mirley, a velocidade vai influenciar na comunicação. Por exemplo, se o teu chefe te manda uma mensagem e ele está falando normalmente, mas você escuta na velocidade 2x, a tua percepção sobre a mensagem dele é totalmente deturpada. E aí, Verdade. dependendo de como está a sua emoção, você vai reagir de uma forma que não é a adequada. Por quê? Porque você ouviu na velocidade 2x. As coisas, tudo tem seu tempo. E até na comunicação é necessário o tempo. Às vezes, eu vou ouvir você num tempo mais tranquilo. Eu vou captar a tua mensagem num tempo mais tranquilo. O grande problema é que o nosso jovem são tantas emoções que ele Sim. quer absorver tudo numa velocidade tremenda, mas nem sempre eu vou conseguir aprender, absorver a informação naquela velocidade. Cada um tem cada indivíduo tem sua particularidade. E o que a gente tem que ver é que essa velocidade, essa correria que a sociedade traz, Mirley, não está levando a gente para o equilíbrio. Está levando a gente para o desequilíbrio. Infelizmente, né, doutora? Doutora, conscientização e prevenção na advocacia. Inclusive, a OAB tem alguma sala que possa dar esse atendimento aos advogados? A OAB, através da Caixa de Assistência dos Advogados, ela tem um trabalho bem interessante, porque nós temos convênios com planos de saúde que podem nos permitir ter auxílio e apoio de psicólogos, né, de terapeutas, mas também a OAB ela tem uma sala de atendimento que tem profissionais psicólogos, por exemplo, que atendem os advogados. Além disso, através da Escola Superior da Advocacia, nós temos algumas palestras voltadas também para essa temática do suicídio, como Setembro Amarelo, mas também temos palestras voltadas para a inteligência emocional. Eu tive a oportunidade, Mirley, de ministrar 2 palestras na OAB sobre inteligência emocional. Legal. Para os advogados. Já fiz, inclusive, podcasts no podcast da OAB sobre essa temática, porque eu vejo que é muito importante e nós, às vezes, negligenciamos a nossa saúde emocional. Com certeza, gente, olha só. Quando eu estou falando, quando o bate-papo é bom, rapidinho passa. E olha que nós não colocamos em 2x não, tá, gente? É o tempo normal. Só que, infelizmente, o nosso bate-papo chegou ao fim, doutora, assim, muito rápido. Viu como foi rápido? E já é quase 40 minutos de bate-papo. Doutora, Setembro Amarelo, encerrando, né? Como que a senhora vê hoje, né, essa situação da saúde mental, no comum, né, da população em geral? É preocupante. Quando a gente fala hoje sobre saúde mental, a gente tem que ver que a saúde mental, as doenças mentais, os transtornos, eles podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer família. Infelizmente, né? Em qualquer classe social. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado
Nós somos um presente De Deus, gente, pelo de amor de Deus. Deus. Então, nós temos, primeiramente, que cuidar da nossa saúde. E não é somente a saúde física, mas a saúde emocional e mental. Nós precisamos ter esse zelo com a gente. Se a gente não cuida de nós, como é que nós podemos cuidar do outro? É isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, doutora. Obrigado pela sua participação. Sexta-feira que vem estaremos novamente aqui, mais uma vez. Quero agradecer a audiência de vocês. E, Kleber, eu não posso encerrar o programa sem deixar teu cheiro. Muito obrigada, doutora. Aqui, ó, a nossa mãozinha encerrando nosso podcast para dar sorte. Até lá, se Deus permitir. Obrigada.